Olá, muito boa tarde. Permitam que comece por vos cumprimentar, quem está aqui presencialmente e quem está virtualmente noutros locais. Em nome da Misericórdia do Porto, é realmente um prazer estarmos aqui para partilhar convosco algumas reflexões acerca de um projeto que nos é particularmente querido, o Chave de Afetos. O Chave de Afetos é o início de um processo de reflexão que a Misericórdia do Porto tem feito na última década acerca do processo de envelhecimento e acerca da forma como nós podemos encontrar soluções alternativas para responder aos desafios do envelhecimento. E o Chave de Afetos, ou este processo de reflexão, começou por um conjunto de constatações e de necessidades, e uma que se tornou premente, a necessidade de combater o isolamento sénior e a ausência de rede que a maioria dos idosos com os quais a Misericórdia do Porto interage tem no seu dia-a-dia. Este processo, como dizia há bocadinho, surge há cerca de 10 anos atrás, surge numa altura em que emergiam notícias particularmente delicadas acerca de idosos que faleciam sozinhos, portanto, sem qualquer tipo de apoio e de retaguarda. E, portanto, quando a Misericórdia do Porto começou a olhar de uma forma mais séria para os dados estatísticos, percebeu claramente que a grande maioria dos idosos, ou a grande maioria das pessoas que viviam sozinhas, eram idosos. E, portanto, esta questão do isolamento sénior estava claramente ligada ao isolamento domiciliar, a forma como os idosos estão reféns do seu espaço habitacional e às dificuldades em prestar apoio efetivo ao idoso no seu contexto domiciliário. E, portanto, desta necessidade surge a vontade de encontrar soluções novas, particularmente porque as antigas, ou aquelas mais tradicionais, nomeadamente o acolhimento residencial, são respostas muito pouco plásticas, de tradição asilar, e a tradição asilar logo coletiva, e nem todos os idosos têm necessidade e vontade de deixar o seu lar para um contexto coletivo, são insuficientes para as necessidades atuais e são violentamente desenraizadoras. E, portanto, com este contexto de base, em 2011, a Misericórdia do Porto desenvolve aquilo que nós agora chamamos o Chave de Afetos 1.0. E o que é o Chave de Afetos? Porque, apesar de estarmos na versão 2.0, a filosofia e o objetivo inicial mantém-se. É um serviço continuado de monitorização a pessoas idosas, com o objetivo claro de combater o isolamento social. E é um serviço que assenta em três grandes pilares. O pilar da rede, o pilar tecnológico e o pilar das pessoas. Ou seja, é um serviço que recorre à rede integrada de entidades locais que estão devidamente sediadas no território, que conhecem a realidade ou que têm uma noção da realidade e que prestam apoio aos idosos. Tem uma componente tecnológica fundamental, que basicamente consiste, muito rápida e simplesmente, num dispositivo que o idoso usa, portanto um wearable, uma pulseira ou um colar, que tem um botão ligado, que quando acionado ativa um call center especializado. Um call center que ajuda o idoso em questões tão simples como lembrá-lo para tomar medicação, pô-lo em contacto com um médico ou com um serviço de enfermagem, ou pura e simplesmente uma voz amiga quando o idoso precisa de falar com alguém e não há ninguém a quem possa recorrer. Complementarmente, temos um outro elemento distintivo que é a componente humana, ou seja, a capacitação de um grupo de voluntariados mapeados no terreno, portanto, voluntários esses que fazem parte do território e que são capacitados para prestar apoio a estes idosos que assim o entendem. Portanto, é uma componente opcional do serviço e que ajuda a tornar esta solução mais harmoniosa. Do ponto de vista de objetivos, o Chave de Afetos tem um grande objetivo estrutural. Fundamentalmente, ajudar-nos a acompanhar e a identificar
os idosos isolados no nosso território. Portanto, a criar um mapeamento desta realidade. Do ponto de vista individual, é particularmente interessante do ponto de vista do idoso porque contribui para uma diminuição do sentimento de solidão, um aumento do sentimento de segurança, um aumento dos níveis de sociabilidade, no fundo, juntamente com a componente de saída da habitação, um aumento da qualidade de vida do próprio idoso. E, portanto, neste sentido, o Chave de Afetos arrancou isoladamente pela Misericórdia do Porto e foi crescendo. E temos, ao longo do tempo, sentido esta necessidade e esta vontade de crescer, porque houve uma visibilidade maior, quer do projeto, quer, obviamente, desta realidade do isolamento sénior. Portanto, isto permitiu também um maior crescimento desta resposta que fomos dando e que veio reforçar a necessidade clara de ativar, de alargar e de consolidar esta rede que está a ser sedimentada de dia para dia. Associado a estas constatações iniciais, o Chave de Afetos permitiu-nos claramente ter uma noção da realidade. E um aspecto interessante é que este mapeamento do problema veio revelar que o problema era claramente maior do que o imaginado. E, portanto, acabou por servir o Chave de Afetos 1.0 como uma excelente ferramenta de diagnóstico social. Acoplado a este impacto imediato, fizemos na altura uma avaliação de impacto que veio revelar um claro retorno social. Por cada euro investido houve um retorno social de 8 euros, ou um bocadinho mais. E para além deste impacto económico-financeiro, enquanto psicólogo de formação, o impacto individual é sempre mais interessante e, portanto, aquilo que a avaliação do impacto nos revelou é que, efetivamente, a quase totalidade dos nossos idosos apoiados sentem-se mais seguros, com melhores relações sociais, com uma relação com o ambiente externo mais segura e mais profícua, com melhorias ao nível da saúde, nomeadamente na toma da medicação e ao nível do seu sentimento de confiança. Portanto, aquele grande objetivo de melhoria de qualidade de vida foi claramente alcançado. Portanto, com esta avaliação de impacto que veio claramente dar corpo à nossa avaliação empírica, em 2018 surge o passo natural. Responder ao desafio do crescimento, ao desafio de escalarmos o Chave de Afetos 1.0. E, portanto, acoplamos ou associámos aqui ao Portugal Inovação Social, de maneira a passarmos do Chave de Afetos 1.0 para aquilo que atualmente nós chamamos Chave de Afetos 2.0. E este Chave de Afetos 2.0, quais as grandes diferenças em relação ao modelo anterior? Fundamentalmente, a escala. Passámos de algumas centenas de idosos apoiados para um objetivo muito mais ambicioso, 1.360, estando neste momento, à data, em 1.100. Portanto, temos até ao final do ano para chegar àquele objetivo final. Como é que o fizemos, ou como é que acionámos e ativámos este Chave de Afetos 2.0? Fizemos uma equipa. E aqui a equipa foi utilizarmos aquilo que para nós é o Cluster Lógico de Intervenção, a AMP, a Associação de Municípios do Porto, que acaba por ter aqui, geograficamente e operacionalmente, um conjunto de serviços, um conjunto de interesses perfeitamente alinhados que o Chave de Afetos rentabiliza e utiliza para poder chegar a este maior número de idosos. Portanto, a ideia aqui é a equipa, que agora é uma equipa dedicada, antes era apenas um elemento técnico, neste momento é uma equipa constituída por quatro técnicos superiores, pretendem dar o apoio às autarquias na montagem do serviço, na capacitação dos técnicos e na capacitação dos voluntários. Este Chave de Afetos 2.0 trouxe também uma inovação do ponto de vista tecnológico, a substituição do wearable meramente mecânico, com botão de pressão, por um dispositivo com sensor automático. Ou seja, em caso de queda, e caso o idoso não consiga pressionar por alguma razão, porque desmaiou, porque ficou imobilizado, o dispositivo dispara automaticamente para a central, que em alta voz tenta perceber
na relação com o idoso, o que é que se está a passar e que tipo de apoio é que é necessário. Em função do feedback, é ativado o serviço necessário. Não havendo resposta, é ativado os serviços de emergência. Portanto, este sensor, juntamente com uma plataforma integrada que foi desenvolvida e que está a servir para monitorizarmos este chave de afetos 2.0, foi feito então, ou é este o modelo integrado do 2.0. Qual é a realidade atual dos nossos beneficiários? E como podem ver, a realidade está muito em linha com aquilo a que nos propusemos. Estes são os dados globais dos 1.100 idosos que temos até ao momento. Efetivamente, verificamos que 71% destes idosos não têm qualquer tipo de apoio de retaguarda institucional. São idosos claramente isolados. Reparem que 50% deles nunca saem de casa e 35% apenas uma ou duas vezes, e o número de visitas que são recebidas são também muito empobrecidas. Portanto, este é o cenário que é transversal aos municípios e é transversal a todos os idosos apoiados. Qual é a realidade em Valongo? Os números de Valongo, ou a realidade em Valongo, está claramente alinhada com o projeto no seu todo. Concretamente, a nível de identificação etária, percebemos que há uma maioria significativa das senhoras, portanto 87% dos 60 idosos que estão à data a ser apoiados, ou que têm sido até à data apoiados no município de Valongo, são senhoras e 13% são homens. São, contudo, um bocadinho mais novos do que a média global do programa, 77 anos versus 81. A nível de distribuição, verificamos aqui uma heterogeneidade muito grande por freguesias. É algo que a equipa da Misericórdia com as equipas do município têm estado a tentar perceber e encontrar aqui estratégias de atuação. Nota-se claramente que Irmesinde tem o grande enfoque de idosos isolados. Isto deve-se a dinâmicas territoriais e dinâmicas institucionais que precisam, naquilo que nós chamaríamos o chave de afeto 3.0, ser revista e ser robustecida. Eu gostava de chamar a atenção só para uma linha dos dados, a linha das desativações. Há desativações de serviço, naturalmente por falecimento do beneficiário, por alteração da situação de isolamento, porque o beneficiário está a viver agora com um elemento da sua rede proximal, por alguma razão, por institucionalização, mas eu chamava-vos a atenção para aquele de descontentamento com o serviço, que tem sido um foco de reflexão interna da Misericórdia. Porquê o descontentamento com o serviço? Por causa da mudança inserida neste chave de afetos 2.0, ou seja, este automatismo de ligação à rede, este disparo automático em caso de queda. Como estamos a falar de um dispositivo com acelerómetros, se houver um movimento mais acelerado, desculpem-me a redundância, acaba por ativar desnecessariamente o serviço. Isto levou-nos já a perceber que, no próximo momento, temos que alargar também o conjunto de dispositivos a oferecer ao beneficiário final. Portanto, temos que ter aqui um conjunto de dispositivos manuais automáticos, portanto, em diferentes formas. E chamava também a atenção para o facto de ter havido aqui uma diminuição em 2020 do número de voluntários, do número de idosos com voluntariado, que desceu para este nível de 7 atualmente por causa das questões pandémicas e da não ida de pessoas estranhas às residências dos séniores. Foi substituída por um serviço de televoluntariado, chamadas telefónicas ou telechamadas, que por razões sensoriais não é tão interessante para o idoso, e estamos agora a regressar ao normal. Mas mais importante do que estes dados, eu gostaria que ouvissem uma das nossas beneficiárias, e a dona Ana Tilde, em discurso direto, consegue melhor do que eu dar-vos a entender como funciona o serviço e como as vantagens do mesmo. Estou muito bem acompanhada. Se eu assim estivesse, já não digo mais, 1 hora todos os dias, eu era muito feliz. Considerava-me a mulher mais feliz do mundo. Eu também gosto. 1 hora por dia só. Era bom. Porque estou sempre sozinha. Dona Ana Tilde, quer fazer aquele jogo que fizemos da outra vez? Eu digo-lhe uma letra,
Faço-lhe perguntas e a dona Ana Tilde Vamos a ver se eu... sabe. Letra L. Ela. Sim. Tudo o que eu perguntar só pode responder com a letra L. Pode ser? Sim. Tem que inventar. Ah. Olá, muito boa tarde. Como é que se chama? Ana Tilde. Com L. Com ela. Ana Tilde. Com ela. Ah, boa. Não, mas tem que ser no início da palavra. O início da pois. palavra. Vou começar outra vez. Pois. Boa tarde. Como é que se chama? Lisboa. Dona Ana Tilde, como é que tem sido a sua experiência com a... Foi a coisa melhor que podia haver. Eu quando me vejo aflita, qualquer motivo, uma pergunta ou qualquer coisa, é só carregar e tenho companhia. Quando estou doente ou qualquer coisa, preciso de um médico, eu telefono para lá, carrego no botão e digo, olha, eu precisava de falar com um médico, eu tenho a tensão muito alta. E eles mandam-me esperar um bocadinho, passado um bocado já está o telefone a tocar. E o senhor doutor atende-me, eu explico-lhe o que tenho. E se for coisa que eu tenho os medicamentos, eu digo-lhe, tenho este medicamento, tenho aquele, se posso tomar ou não posso. E ele diz-me logo, o médico, não senhora, vai já para aí o INEM. Vem-me buscar e levam-me para o hospital. São sempre muito simpáticos. São muito. Pois Já me tinha dito. eu fico muito envergonhada e peço-lhe desculpa muitas vezes. Ai, desculpe. Não tem nada que pedir desculpa. Um beijinho. Tanto eles, senhores como senhoras, um beijinho. São muito amáveis todos. Ainda não tive um que se aborrecesse comigo. Não tem queixas? Ninguém. Nada? São muito bons. Ainda bem. Está a melhorar. Eu rezo tanto a Deus para que isto melhore. Para toda a gente, não é? Não é só para mim. Eu peço por toda. Esta senhora, além de ser uma delícia, consegue mostrar muito bem esta interação com o serviço de voluntariado e, neste caso, a necessidade de mostrar à Helena, a voluntária, que a Ana Tilde tem realmente um L, portanto, e que foi ela que não se fez explicar bem. Só 30 segundos, se me permitem, para uma ideia final. O Chave de Afetos 2.0, 1.0, Chave de Afetos, tem-se revelado como uma clara mais-valia. Não é um serviço que possa, per si, resolver o problema do isolamento sénior, mas é uma ferramenta adicional que pode ser utilizada pelas instituições, pelos municípios e que pode ser integrada numa rede compreensiva de oferta de serviços e soluções. O nosso objetivo, quando desenhamos e quando escalamos, é que realmente o Chave de Afetos possa servir, possa ser utilizado como uma efetiva política pública. Mas mais importante é que o Chave de Afetos tem aqui um espaço enorme para crescer. Foi desenhado para combater o isolamento sénior, mas pode ser aplicado noutras áreas. Pode ser aplicado na área da deficiência e da incapacidade, pode ser aplicado na área da saúde, pessoas que possam estar mais limitadas na relação com o exterior. Portanto, há aqui todo um conjunto de soluções que podem ser perfeitamente ativadas. Uma coisa que a Misericórdia do Porto tem como certo é que o Chave de Afetos pode efetivamente servir de chave para que se abra uma porta para novas soluções, para novas possibilidades que devem ser refletidas e desenhadas em conjunto. O Chave de Afetos foi uma resposta da Misericórdia do Porto, é uma solução para a rede social e, como tal, é vossa, é nossa e é para ser discutida e melhorada em conjunto. Agradeço-vos desde já a vossa atenção.